Então, hoje, como eu comentei com vocês, nós vamos falar sobre as funcionalidades do sistema Obras.gov. Eu vou relembrar um pouquinho, né, porque até semana passada a gente teve a oficina para falar a respeito dos cadastros, falamos também dos perfis, e aí algumas pessoas perguntaram, mas o que é o Obras.gov, né? Então aqui a gente vai relembrar um pouquinho a respeito do que é a plataforma, né, o que a plataforma proporciona, e também eu vou passar rapidamente pelos perfis. E aí, como eu comentei no final dessa oficina, a gente vai mostrar para vocês lá dentro do portal aonde estão, né, os materiais já disponíveis, também o webinar realizado pelo Renato, a oficina anterior, onde foi específica para o cadastrador de organização. Então, a gente vai falar também no finalzinho um pouquinho sobre isso, mas aqui é só para a gente relembrar, né? Então, o sistema Obras.gov, ele é uma plataforma do governo federal que tem como objetivo, né, aprimorar a gestão e o monitoramento de infraestrutura. Então, a adoção do governo do estado de São Paulo, ela vai ocorrer a partir do dia 1º de março agora de 2025. E aqui nós vamos falar um pouco a respeito dos perfis, né? Porque para acessar o sistema é necessário ter um cadastro, né? Ter eu vou dizer, um perfil específico para que esse cadastrador ali de organização, né, que é o responsável por isso, então ele vai acessar o sistema, ele vai pedir o cadastro com esse perfil e a partir da liberação desse perfil, ele consegue cadastrar os demais aqui, por exemplo, né, o cadastrador de projetos, o gestor financeiro, o gestor de projetos, o gestor de estratégico e também os órgãos de controle. Esse cadastro, inicialmente, foi um ofício que a SGGD expediu para os órgãos e entidades, né, solicitando a indicação de pelo menos 2 colaboradores. Então, nós recebemos esses dados, né, vocês também devem ter recebido um e-mail nosso com um passo a passo para fazer esse cadastramento. E eu não sei se é o caso aqui de todos, da maioria, mas nós estamos sim liberando esses perfis aos poucos, tá? Então pode ser que de repente você fala assim, olha, eu fiz o meu cadastro semana passada solicitando o perfil de cadastrador ou organização e o meu perfil ainda não foi liberado. É que a gente está com uma questãozinha resolvendo com a equipe, né, do sistema, mas acredito aí que até o final dessa semana isso já esteja resolvido e aí todos já estarão, né, com esse perfil liberado. Então, uma vez que o cadastrador organização ele está com esse perfil liberado, é ele quem vai habilitar no sistema os demais perfis. Então, eu vou dar um exemplo meu aqui, né? Por exemplo, na nossa secretaria já tem um cadastrador de organização. E eu, Michele, vou fazer o papel de gestor do projeto. O que o gestor de projeto faz? Ele vai cadastrar o investimento, né? Então, eu vou cadastrar a obra, ou o estudo, ou a reforma, então sou eu quem vou cadastrar. Então, eu preciso pedir uma liberação no sistema. Então, eu vou fazer um pré-cadastro e vou colocar lá o perfil que eu preciso, que no caso seria de gestor de projeto. Então, esse responsável da SGGD acessa o sistema e faz essa liberação. Uma vez que eu estou liberada, eu consigo acessar e fazer todo o cadastro da obra. Como que eu acesso o sistema Obras.gov? Então, no nosso portal comprasSP.gov.br, ali naquela aba, né, no menu ali, Agente Público, nós já inserimos a opção Acesse o Obras.gov. E aqui vocês vão perceber que só está escrito produção. Por quê? Porque o Obras.gov não tem ambiente de treinamento como os demais sistemas. Acredito que a maioria aqui já conheça, a gente tem ambiente de treinamento tanto do compras como também do contratos. Mas para o Obras não tem ambiente de treinamento, tá? Então, uma vez que você acessar aqui, você já está no ambiente de produção. Feito isso, clicou ali no Obras.gov, você já vai cair aqui nessa tela. Aqui ao lado, opa, peraí. Aqui ao lado, você pode fazer algumas pesquisas livres, né? Aqui não precisa de nenhum tipo de acesso específico, aqui são pesquisas públicas mesmo, que vocês podem realizar. Caso vocês queiram ver o painel do Obras, então todas as obras cadastradas aqui no sistema, olha, já tem um painel aqui já pronto.
Se você quer conhecer, entender um pouco melhor como é que funciona o Obras Gov, aqui também você pode clicar e aí o sistema vai trazer o que é o Obras, quais são os perfis, então tem bastante informação aqui. E aí, para acessar o sistema, você entra em Entrar Gov.br. Uma vez que você clicou ali, você vai precisar, né, inserir as suas credenciais para fazer o login no Gov.br. E aí, para fazer esse acesso, você vai precisar ter a conta ouro ou prata, tá? A gente sempre está reforçando essa questão da conta, porque se você não tiver esse nível, é ouro ou prata, você não vai conseguir acessar o sistema Obras Gov. Feito isso, então eu acessei já, né? Eu já estou com o meu perfil já liberado. Essa vai ser a minha tela. Então, essa é a primeira tela que o sistema já vai carregar para vocês. Então, eu tenho aqui ao lado o menu de avisos. Então, todas as vezes que eu cadastrar uma obra, e aí vou dar só um exemplo aqui, por exemplo, tem uma reforma que está em atraso há uns 120 dias. Então, ele vai trazer aqui para você o dia e a hora e vai trazer também a informação, dizendo, olha, obra atrasada em 120 dias. E também esse mural aqui é utilizado para quando o governo federal precisa, né, inserir, dar algum aviso a vocês, ele também vai inserir aqui alguns comunicados, né? Às vezes precisa fazer uma manutenção no sistema, tem uma publicação de uma nova funcionalidade, então aqui nesse mural de avisos é onde vão ficar aí informações a respeito do cadastro das suas obras, mas também aqui é um lugar onde, caso haja aí alguma intervenção da equipe, né, que gerencia o sistema, eles também vão inserir alguns avisos aqui. Aqui ao lado, nós temos os perfis, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho Organização do Trabalho, Estado de São Paulo, que é o órgão, né? Assim, é o órgão. E aqui eu venho e vejo todos os meus perfis liberados. Então, eu, Michele, eu tenho esses perfis aqui liberados para eu acessar o sistema. Esses perfis, como eu falei para vocês, eles são liberados, né, através do cadastrador, organização, então é ele quem faz essa liberação no sistema. Uma vez que ele liberou, esse menu aqui ao lado, ele sempre vai estar de acordo com essas liberações. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu tivesse só o perfil de gestor financeiro, essa aba aqui, né, essa opção aqui no menu não iria aparecer para mim. Eu só ia ficar com a parte de execução financeira. Então, até o menu aqui lateral, ele vai ser dinâmico conforme a liberação aqui dos seus perfis. E aqui a gente vai passar um pouquinho para falar a respeito desse menu aqui. Então, nós temos visão geral da intervenção. Então, essa opção é onde eu vou conseguir consultar todo o cadastro, toda a intervenção, porque eu vejo o cadastro, olha, eu vejo a execução física, eu vejo a execução financeira também. Eu quero fazer só uma pesquisa a respeito da intervenção. Então, uma vez que eu clicar ali em pesquisa, o sistema ele vai trazer para mim, ele vai abrir um campo chamado ID, que aí mais para frente a gente vai comentar, né, um pouquinho a respeito desse código, porque o sistema ele gera um código que é chamado código CIP, e aí eu vou explicar para vocês um pouquinho como é que funciona a geração desse código, né, e para que ele serve. Ele vai ter um impacto também para a gente lá no CIAFEM, no momento de empenhar, tá? E a gente vai conversar um pouquinho mais à frente sobre ele, mas aqui, uma vez que você for utilizar esse campo pesquisa e intervenção, é necessário que você tenha esse código CIP, esse código ID, para que você consiga cadastrar, consultar, desculpa, a sua obra. Cadastrar intervenção, então é ali naquela opção que vai acontecer todo o cadastro de obra, de projeto, de estudo ou outros. Nós temos também aqui os agregadores, a execução física, né, que o próprio nome já disse, vai fazer todo o acompanhamento físico ali da obra, tem também as responsabilidades técnicas, é possível você inserir fotos, vídeos, e nós temos também a execução financeira, é onde nós vamos inserir ali os nossos empenhos, temos também resumos financeiros, saldos contábeis, então é nessa opção quando o assunto for financeiro. Essa área administrativa, ela é para o cadastrador de organização e também para você solicitar, de repente, eu quero acrescentar um perfil
cadastro. Então, também é aqui, através dessa área administrativa, que você vai fazer essa solicitação. E o cadastrador de organização, ele também, né? Ele faz a liberação através dessa área administrativa. Então, vamos começar aqui, já falando, né, agora especificamente mesmo já do cadastro de uma intervenção no sistema. Então, quando eu escolho cadastrar intervenção aqui do lado, ó, então eu venho aqui e clico aqui, cadastrar intervenção. Ele já vai trazer para mim essas 4 opções. Então, eu vou fazer um cadastro do quê? De projetos, de obras, de estudo ou outros. Então, essas são as opções que o sistema já vai carregar para eu iniciar aqui o meu registro da minha obra ou da minha reforma, construção, né? O que seja. E agora a gente vai passar falando um pouquinho sobre as abas. Eu vou voltar aqui rapidamente, ó, só para eu mostrar para vocês que a gente tem algumas abas aqui, ó. Então, a gente tem a aba do georreferenciamento, a gente tem a aba de identificação, de empenhos anteriores, e depois a gente vai falar bem especificamente dessas 2 abas aqui. A gente tem também pendências. O sistema ele é muito intuitivo. Então, ele é um sistema para quem, né, assim, trabalha com o assunto de cadastramento de obras, né, que já tem familiaridade com o assunto, não terá nenhum tipo de dificuldade para preencher as informações no sistema, porque ele é bem dinâmico, ele é fácil, né, assim, não vai ter nenhuma dificuldade, não, para inserir as informações. As abas aqui também, né? Não necessariamente você precisa começar pelo georreferenciamento, você pode começar pela identificação da obra, né? Aqui não tem uma ordem necessariamente a ser seguida, mas para gerar aqui embaixo, que é o importante aqui para a gente, que é gerar esse identificador único aqui da intervenção, todas essas abas aqui, né? Com exceção dessa aqui que eu vou contar ali na frente o que vai acontecer com ela. Com exceção dessa, as abas precisam estar preenchidas e a gente tem aqui também pendência, que a gente vai conversar um pouquinho, porque o sistema ele vai avisando você se você deixou de preencher algum campo obrigatório. Se está faltando alguma informação, o sistema vai trazer isso para você, né, aqui nessa aba pendências, e aí você volta, faz o ajuste necessário, o sistema só vai deixar você gerar esse identificador se não houver nenhuma pendência no sistema, tá? Se não houver pendência, o sistema vai permitir que você faça aí ele vai gerar para você esse identificador. Então, nós vamos falar agora sobre a aba do georreferenciamento. Vamos na primeira aba. Então, aqui eu cliquei ali, né? Cadastro de intervenção, obra e georreferenciamento. Então, aqui, ó, todas as vezes o sistema já vai trazer, né? Uma vez que eu abri essa página, ele já vai trazer aqui como rascunho o status do meu cadastro. Depois o sistema vai te perguntar: deseja cadastrar intervenção sigilosa? Aí você responde, né? Sim ou não. Deseja cadastrar projeto fora do país? Também. Aqui é necessário preencher, né, o sim ou não para que o sistema permita aí que você avance. Nós vamos falar também um pouco, né, nessa aba georreferenciamento, o sistema ele traz 3 tipos de georreferenciamento. Então, ele vai, escolha o tipo de georreferenciamento para informar as novas geometrias. Então, o sistema hoje ele apresenta essas 3 e nós vamos conversar um pouquinho sobre elas. Então, a primeira é longitude e latitude. Então, aqui é possível você gerar um ponto no mapa representando a geometria da intervenção. A outra opção de georreferenciamento é você importar um arquivo shape, que é o quê? Um arquivo zipado, para que você suba esse arquivo para o sistema, né? E ali terão vários pontos, retas, polígonos, o sistema também vai permitir isso. E a gente tem a vetorização. A vetorização, você pode, né, desenhar no próprio mapa pontos, retas, polígonos, né? Você vai marcar ali com o Enter e aí o sistema já vai registrar para você essa intervenção exatamente no endereço, né, no local aonde vocês colocarem esse ponto, essa reta ou esse polígono. Ao cadastrar, né, uma vez que eu vou inserir o meu georreferenciamento, eu preciso escolher essas opções de georreferenciamento. Então, se vocês percebam, ó, aqui em cima a gente tem, né, a longitude e a latitude, caso
eu queira cadastrar aqui. Eu também posso vir aqui importar esse arquivo shape para cá, e aí eu venho, subo aqui o arquivo, olha, eu venho e faço o upload desse arquivo para o sistema, ou eu posso também fazer a questão da vetorização. E o nosso exemplo hoje a gente vai usar, tá, a vetorização. Quando eu clico em vetorizar, ele vai trazer para mim essas três opções aqui. Eu tenho ponto, eu tenho a reta e eu tenho o polígono. Então, aqui eu preciso escolher qual delas eu quero. Feito isso, então eu vou lá no meu mapa, vou colocar o meu ponto, né, exatamente aonde vai acontecer a minha intervenção, a minha obra, a minha reforma. Eu vou lá e faço isso. Uma vez que eu fiz isso, automaticamente o sistema já vai trazer aqui para mim, ó, essa opção aqui embaixo. Ele vai trazer para vocês sempre numa tarjinha meio avermelhada, meio rosé, mais ou menos. Por quê? Porque é necessário que você preencha esse metadado para que o sistema permita que você prossiga. Então, você vai clicar aqui, ó, nessa figurinha aqui, né, do metadado, e o sistema vai trazer aqui alguns campos para que você preencha. Então, lá em cima ele traz informar metadados por geometria. Então, ele trouxe, né, já lá do seu georreferenciamento, que foi um ponto, o georreferenciamento, que foi a vetorização. Você também vai poder clicar aqui para ver esse arquivo, que é possível você fazer um arquivo, e a gente tem aqui dados inseridos, né, no sistema que foi autenticado. Logo abaixo, ele vai trazer algumas informações aqui já preenchidas, mas você também precisa dizer, olha, o status desse metadado é o quê? Ele está concluído? Ele está em desenvolvimento? Então, aqui é necessário, né, escolher uma das opções. Logo em seguida, logo um pouquinho mais abaixo, o sistema também vai pedir para vocês ali, olha, um nome, né, nome e razão social. Então, aqui eu vou colocar o nome, eu vou colocar o endereço, eu vou colocar o CEP. Então, aqui eu vou colocar informações a respeito, né, desse metadado, a respeito dessa obra. Então, eu venho, preencho todas essas informações. Aqui lá embaixo eu tenho, olha, informações adicionais referente ao metadado. Então, caso você queira, né, complementar alguma informação ali, o sistema também permite. Feito isso, clicar no botão salvar. Uma vez que você salvou, o sistema já vai trazer aqui para vocês, ó, investimento salvo com sucesso. Então, eu já preenchi aqui a minha aba de georreferenciamento. Uma vez que eu preenchi, mas eu preciso voltar, tem alguma informação errada, eu quero complementar. Então, o sistema, pessoal, ele é muito assim, eu falo que ele é dinâmico e também, uma vez que tem alguma informação errada ou que precisa, assim, seja necessário complementar uma informação, você pode voltar, né, e preencher esses dados aí novamente, tá? Então, uma vez aqui, eu já fiz uma parte só, né? Então, já preenchi o meu georreferenciamento, ele ainda traz aqui investimento salvo com sucesso. Mas lembrando que o status ainda do meu cadastro, ele está como rascunho. Ele só vai ficar concluído a partir do momento que eu fiz aqui essa geração, né? A partir do momento que eu tenho o meu ID, tá? E aqui, ó, eu peguei aqui um exemplo, né, que foi aonde eu fiz a vetorização. Então, esse pontinho aqui amarelo é o pontinho, né, da vetorização aqui referente a essa obra. Eu não sei como é que estão aí as questões das perguntas, pessoal, mas como são muitos slides aqui, a gente vai passar, né, assim, por todas as funcionalidades, e aí no finalzinho a gente abre para perguntas, tá bom? Próxima aba é a aba Identificação. Na aba Identificação, então, eu ainda estou, né, aqui, ó, essa aba aqui, que é a Identificação. O sistema também vai trazer para mim, aqui é como se fosse um formulário, tá? Se vocês perceberem aqui, ó, essa é uma tela, né? E aí você vai descendo aqui, ó, para preencher todos os campos a respeito dessa identificação dessa obra. Então, eu venho aqui, eu vou clicar em intervenção, abra a caixinha, no nosso exemplo será obras, espécie da intervenção, é uma ampliação, é uma construção, é uma fabricação, é uma recuperação, é uma reforma? E aqui eu também preciso selecionar. Eu preciso inserir, e aqui é muito importante, essa questão do nome, né? Assim, o nome, apelido dessa obra.
E aí é importante que vocês sejam, assim, traga, né, o nome, eu vou dizer assim, não o nome real, mas que coloque exatamente qual é vou dizer assim, o nome daquilo que está sendo feito. Porque isso também, para você pesquisar depois, vai facilitar para vocês, tá? Então, aqui no nosso exemplo, a gente colocou Rodoanel Imigrantes, né? A gente pegou um exemplo, e lembrando que esses dados aqui da tela, né, de todas as telas, eles são fictícios, tá? Então, aqui é só um exemplo mesmo. Então, aqui a gente colocou, né, Rodoanel Imigrantes, ali a gente colocou construção, e aqui o sistema vai perguntando, em operação? Aí você coloca sim ou não. Então, uma vez que eu coloquei não, se for campo obrigatório, o sistema sempre vai pedir, né, que seja preenchido, você não vai conseguir, assim, pular essa etapa, e muitas vezes também ele vai dizer para você que esse campo não é obrigatório. Então, aí fica a seu critério de preencher, né, sim ou não. Claro que, uma vez, quanto mais informações tiver, melhor, né, mais fácil até para você localizar, ou caso haja aí alguma auditoria, alguma pesquisa sobre a sua obra, os dados estarão completos aqui no sistema. Então, ali você pode colocar, né, em operação, sim ou não. No nosso caso aqui, a gente usou o exemplo como não. Tá vendo esse pontinho aqui? Eu sei que ficou bem pequenininho, talvez esse ponto aqui de interrogação. Em todo o sistema, vocês vão ver em cada opção, em cada campo aqui, né, para que seja preenchido, tem esse pontinho aqui. Então, aqui é um hint, aonde se eu clicar em cima dele, ele vai trazer para mim exatamente qual o significado, né? O que eu tenho que inserir aqui? Então, ele vai trazer ali informações para que você consiga preencher os campos. Seguindo aqui no nosso preenchimento, né, da nossa aba, então eu tenho que colocar ali a unidade de federação, eu tenho que colocar o endereço da intervenção, e ali eu vou preencher, né, o CEP, o endereço, qual é o objetivo? Eu vou inserir ali embaixo, né, qual é a descrição dessa intervenção. Então, eu vou colocar ali o motivo, né, dessa obra. Também logo abaixo, ele vai perguntar fundo social. Então, aqui, essa informação, esse campo, é para você dizer assim, essa obra, essa construção, essa reforma que você está fazendo, tem um cunho social? Né? E aqui, tendo, você vem, preenche, né? Preenche aqui as informações, tá certo? Coloca se tem, olha, né? Vai facilitar a vida das pessoas, né? De repente é uma construção de uma escola, né? Então, é importante que a gente coloque aqui essas informações. Continuando ainda o preenchimento, agora a gente está na opção organização envolvidas no repasse de recursos. Por quê? Eu preciso inserir aqui, né, ali tem o campo, né, executor, repassador de recursos e o tomador de recursos. Então, aqui eu preciso dizer quem é o executor, quem é o repassador desse recurso? Quem vai ser o tomador desse recurso? Né? O que é de preenchimento obrigatório? É sempre esse aqui, né? O executor. E é importante que a gente preencha essas informações. Né? Então, por exemplo, eu vou receber um repasse do governo federal. Quem vai ser o tomador desse recurso? É o governo do estado? Então, eu venho aqui e preencho. Datas previstas, lembrando aqui que é só uma previsão, tá certo? É uma previsão, então aqui você só vai colocar a previsão, né, que a sua obra ali, né, ela foi iniciada em tal dia, e a data que ela vai ser concluída, tá? E logo abaixo a gente vai preencher ali fontes de recurso do investimento. Então, eu venho, vou inserir aqui a minha fonte de recurso, né? No nosso exemplo, a gente escolheu estadual, eu coloco uma estimativa, né, do meu investimento, qual é a previsão aqui que eu tenho de recurso para esse investimento. A gente colocou aqui 15 milhões, e aí eu venho aqui e clico em incluir. Uma vez que eu coloquei em incluir, ele já salva essas informações aqui embaixo. Ó. Então, se eu precisar retificar, eu clico aqui, né, nessa canetinha, eu venho e faço toda a retificação dos dados, ou se eu quiser, se os dados foram inseridos errados, eu venho e clico aqui na lixeira e o sistema exclui esse dado. Continuando, a gente tem ali eixos, né, tipos, subtipos da intervenção, então eu tenho o eixo, eu posso escolher administrativo, econômico, então aqui eu vou abrindo aqui, né, se você clicar aqui ele vai abrir algumas opções, e aqui a gente escolheu
administrativo e econômico, ele permite que você escolha vários. Também ali tem o tipo, e a gente pegou aqui, né, uma infraestrutura urbana e de mobilidade, e ali o subtipo que seria urbanização. Então, aqui dentro, conforme vocês forem preenchendo, o sistema vai trazendo ali as opções, e aí você vai adequar a que é mais próxima, né, à sua realidade ou a essa obra, essa construção que você está inserindo os dados aqui no sistema. Logo aqui embaixo a gente tem a meta global, né? E aqui você vai inserir a justificativa dessa meta global, quais são os resultados, né? Qual o resultado final, o que você espera, né, com essa construção. Então a gente colocou ali, né, ó, resultado final esperado da intervenção, tá? Preenche esse campo. Continuando, né? Vocês viram que o formulário ele é bem extenso, então a gente preenche ali agora, PPA. Essa intervenção está vinculada, sim ou não, com o PPA? Aí você escolhe ali, estadual, federal, municipal. No nosso exemplo será, né, estadual, e ali você vai inserir a justificativa, ao favor, justificar a vinculação. A mesma coisa você vai fazer com o estudo de viabilidade. Então, você vem aqui, vai escolher uma das opções, né, ambiental, econômica, social, técnica ou outras, e também vai colocar ali, né, favor especificar, vai inserir ali uma justificativa. E aqui sempre, olha, sim ou não, né? Então, tem estudo de viabilidade? Se sim, o sistema vai abrir essas opções aqui para você preencher. Se não, o sistema nem abre. A mesma coisa aqui é com o PPA, né? Se essa intervenção está vinculada ao PPA, se sim, ele abre as opções. Se você clicou aqui não, o sistema nem vai carregar essas opções, tá? Logo aqui embaixo, olha, o sistema vai, se você desejar, né, se tiver algum arquivo, você também pode inserir aqui o arquivo, né, a respeito desse estudo de viabilidade técnica. Continuando aqui preenchendo, então aqui você vem, continua aqui preenchendo os dados, olha, essa intervenção foi modelada em BIM, sim ou não? Também insere aqui as informações e o sistema também permite que você suba um arquivo para o sistema. Feito isso, nós chegamos aqui já no finalzinho da tela, e aí eu venho aqui e clico no botão salvar. Uma vez que eu salvei, esses meus dados, eles foram gravados, tá? Não perde os dados não, uma vez que eu salvei, os dados ficam gravados. Aí agora a gente vai passar para a próxima aba. Nossa próxima aba são empenhos anteriores. E aqui a gente colocou uma atenção, né? Porque precisa ter um pouquinho de atenção aqui. Por quê? Em contato com o pessoal do governo federal, né, que cuida a respeito do sistema Obras Gov, eles nos informaram que essa opção aqui no menu, ela vai ser deletada, eles vão excluir essa opção. Então, não é necessário, tá certo? Não é necessário que preencha essa opção aqui. Vou dar um exemplo. Se hoje você acessar o sistema, essa opção vai estar. Você não precisa preencher, tá? Essa opção é uma que ficou disponível para o pessoal do governo federal, porque quando eles lançaram o sistema, tinham obras que estavam em andamento, então os usuários precisavam, né, subir ali os empenhos e outras informações. Mas como agora eles já concluíram essa parte, eles vão retirar essa opção. Então, pode ser que lá, a partir do dia 1/3, quando a gente for, né, em si oficialmente já começar a fazer o cadastramento dessas obras, essa opção já não apareça mais no sistema. Tá? A informação que nós tivemos é que vai ser excluída essa aba aqui de empenhos anteriores, então você não precisa preencher, certo? Vamos para a aba justificativa. Essa aba justificativa, ela vai ficar disponível para vocês em quatro opções, né? Por exemplo, uma delas é geometrias duplicadas. Então, se lá no momento que eu fui inserir o meu georreferenciamento, eu coloquei lá o meu polígono e está na mesma posição de uma outra obra, o sistema vai apontar aqui para você, olha, você precisa inserir uma justificativa. Caso tenha alguma geometria sobreposta, ele também vai pedir para você colocar aqui uma justificativa. Caso você colocou lá no georreferenciamento uma área, né, que pega ali fora do país,
também vai ser necessário inserir a justificativa. E nós também temos as questões das restrições legais, né? Que é lá a respeito de terras indígenas, faixas de fronteiras com unidades de conservação, territórios quilombolas. Então, caso você tenha ali no momento do seu georreferenciamento, tenha pego alguma dessas áreas, o sistema ele vai trazer para você essa aba aqui, justificativa. E aí é necessário, né, inserir aqui o motivo, o qual você foi e colocou esse georreferenciamento dessa forma. Ah, coloquei errado, não é isso, não tenho, né, não caio dentro de nenhuma dessas 4 opções aqui. Eu volto lá na aba georreferenciamento, ajusto a informação e essa aba aqui, ela não vai aparecer para você, tá? Ela é meio dinâmica, essa aba aqui. Ela aparece dependendo daquilo que você colocou ali no seu georreferenciamento. Se for necessário, né, se for o teu caso, né, de ter pego uma dessas 4, né, geometrias duplicadas ou geometrias sobrepostas, ou área fora do país, ou com restrição legal, aí você vem, justifica e também é possível inserir um arquivo aqui no sistema. Então, veio, inseriu as informações, se tiver arquivo, sobe, se não tiver, só justifica e salva aqui a sua justificativa. Agora a gente vai para a nossa última aba, que é a aba pendências. Essa aba pendências, ela está aqui de fato para nos auxiliar. Porque conforme você vem preenchendo, né, ali as abas georreferenciamento e identificação e até mesmo de justificativa, ali você já está quase finalizando. Caso haja alguma pendência, o sistema ele vai trazer para você aonde está, né, o que está faltando. Por exemplo, a gente tem ali, ó, o nome da intervenção é campo obrigatório. Então, não tem jeito. Se eu pulei lá no momento ali da minha identificação, está bem aqui nessa aba identificação, essa opção. Se eu pulei, o sistema não vai deixar eu avançar. Por quê? Porque eu preciso preencher aqui. A mesma coisa com os demais campos, né? Então, ele já vai trazer a informação aqui. Então, aqui você consegue verificar se tem algum campo obrigatório no sistema que ficou sem o preenchimento. E aí o sistema vai acusar, né? Então, ele coloca ali, ó, enquanto houver pendências, não será possível gerar o ID. E aí você não conclui o cadastro da obra. Então, para eu concluir, para eu ter o status ali da minha obra como concluído, não pode ter nenhum tipo de pendência no sistema. Então, quando não houver, o sistema vai permitir que eu faça, né, que eu gere esse ID que vai identificar a minha obra no sistema, tá? E aqui eu trouxe a tela, né, para a gente verificar. Olha, aqui já sem nenhum tipo de pendência, então eu clico ali em pendências para saber se tem alguma coisa faltando. Não tendo nada, o sistema vai dizer, não existem pendências relacionadas à intervenção. E aí, sim, o botão de identificador único, ele vai ficar aqui em azulzinho, então está liberado, por quê? Porque não tem pendências no sistema, então eu posso sim gerar o ID da minha obra, né? O identificador da minha obra. Feito isso, e aqui ó, está o número do nosso ID, então, olha, a favor anotar o número do ID da sua intervenção. Então, é importante que você anote esse número, por quê? Porque todas as vezes que você precisar localizar a sua obra, né, esse cadastro, você vai conseguir localizar através desse ID. Vou tomar um pouquinho de água aqui. O que eu tinha para falar com vocês a respeito do ID? Nós, né, a SGGD, em parceria com a Secretaria da Fazenda, nós, a partir do dia 1/3, terá uma alteração lá no sistema, né, do Contabiliza, no CEAFEM. Por quê? Quando vocês forem, eu vim aqui no sistema e inseri uma obra. Então, agora eu preciso pagar esse fornecedor, eu preciso gerar um empenho desse fornecedor. A partir do dia 1/3, se você não tiver esse identificador aqui, você não vai conseguir empenhar lá no CIA Físico. Então, é importante você ter esse número, tá certo? Então, a gente já está aí em vias de colocar isso já em produção. Então, é necessário, o sistema só vai liberar para você fazer o seu empenho
se você tiver esse número aqui, essa identificação, esse ID, certo? Então, aqui ele vai trazer, né, os números, é o próprio sistema quem gera, né, esses códigos, mas aqui, ó, 35 é a identificação do estado de São Paulo, né? E aqui os outros números, tanto os iniciais como os finais, eles são gerados ali automáticos pelo sistema. A única identificação nossa aqui para saber, olha, é uma obra do estado de São Paulo, é exatamente esse meinho aqui, esse número 35. Tá? Então, lembrando que a partir do dia 1º, quando você for empenhar qualquer natureza de despesas relacionadas, né, aqui a obras, você vai precisar ter esse código, esse número aqui de ID para que você consiga empenhar, tá certo? Mesmo aqui, já com o meu ID gerado, o sistema, olha, permite que eu venha aqui e faça uma alteração dos dados. Então, a qualquer momento, eu posso acessar de novo esse cadastro e alterar os dados, tá certo? A gente não vai, né, aqui, ó, gerar um empenho a essa intervenção. Por que que a gente não vai utilizar? Por conta que, né, o CIA Físico, ele não está integrado ao Obras Gov. Então, até que isso aconteça, né, a gente também não precisa se preocupar aqui em questões de gerar empenho no sistema, tá certo? A gente não vai utilizar essa opção até que essa integração esteja pronta. Quando tiver, a gente vai divulgar para vocês, né, e tudo mais, para facilitar, né, os dados aqui no sistema. E ele está dizendo para mim aqui, olha, o seu próximo passo agora é informar os dados de execução física. Por quê? Porque eu já inseri aqui os dados referentes a essa construção, a essa reforma, a esse projeto. Então, como eu já inseri, o sistema ele vai dizer, olha, o seu próximo passo é aqui, informar os dados da execução física. Mas, quando eu clico aqui nesse documento, aqui no meinho, ó, ele vai gerar um extrato. E aqui ele traz um extrato, né, do cadastramento dessa obra, ele vai trazer todas as informações, todos os campos que eu preenchi ali, né, do meu georreferenciamento, passando pelas abas identificação, justificativa, ele vai trazer aqui todos os campos, né, todas as informações aqui já num relatório, né, para ficar mais fácil aqui para vocês, assim, às vezes precisa colocar em algum processo, né, precisa ter também aqui, ó, guardar esse número aqui do identificador e a situação, olha. Então, a nossa situação aqui cadastrada, ela só vai ficar disponível, né? Eu só chego aqui depois que o sistema não apresentou nenhuma pendência no momento do meu cadastro dessa obra. Aba Execução Física, que é a nossa próxima aba. Aqui, para a aba Execução Física, lembrando que para essa aba eu preciso também ter um perfil específico, né? Então, eu preciso ter um perfil aqui específico para que o sistema permita que eu faça essa execução, para que eu insira as informações aqui referente à execução física. Então, eu acessei, né, sou o responsável, eu acesso o sistema, eu venho aqui no meu menu lateral, execução física, coloco o ID da minha contratação e pesquiso. E aí o sistema já vai trazer para mim, ó, cadastrado, ele repete aqui o número do ID e ele traz as informações referente à minha obra já cadastrada, né? Então ele vem, ó, trazendo todas as informações aqui. E aqui eu vou preenchendo as demais abas. Próxima aba é a aba de acompanhamento físico. Então, eu venho, vou colocar ali, né, a data lá, data de início da situação. E aí eu escolho ali a situação também. Olha, está em execução? Logo abaixo ele pergunta, informe os documentos de início e término da intervenção. Então, aqui eu vou inserir os documentos, eu posso incluir arquivos também, né? O sistema ele vai permitir aqui, ó, que eu faça a inclusão, né, de quantos arquivos forem necessários, tá? O sistema ele vai permitindo aqui que você faça esse preenchimento. Aba responsabilidade responsabilidade técnica. Então, aqui você também vai precisar preencher ali, olha, você vai colocar informações agora, né, do responsável. Quem é o responsável técnico por essa obra?
Então, você vem, preenche ali os dados, né? Coloca o CPF, o nome, o e-mail, o telefone. Também ali você pode colocar os documentos, né, do responsável técnico por esse registro, e ali tem um número, né, ART, RRT, a data da emissão, o tipo se está em execução. Então, ali você clicando aqui nessa caixinha, o sistema vai abrir as opções, o tipo, ó, eu posso fazer também um download do arquivo, né? Então eu venho aqui, faço o download do arquivo, e o sistema vai trazer aqui para mim já as informações a respeito do técnico responsável, né? Quem é o responsável técnico por essa obra. Tá? E eu posso colocar vários, tá certo? O sistema permite aqui a inserção de vários. A mesma coisa, eu posso alterar, eu posso só consultar, eu posso baixar os documentos ou eu posso também aqui excluir. Seguindo, nós vamos agora para a parte do relatório fotográfico ou vídeo, ou os dois, na verdade, né? Às vezes você quer subir tanto as fotos ou também eu tenho foto e vídeo. Então, o sistema permite aqui que você faça a inserção desses arquivos no sistema, quantos arquivos forem necessários. Então, eu venho, vou pesquisar aqui, vou informar o arquivo e vou escolher ali, ó, escolha a tag, e ali você vai preencher data da geração do arquivo, a longitude, a latitude, vai preencher todas as informações, subo o arquivo para o sistema e clico ali em voltar. Uma vez que eu cliquei em voltar, ó, o sistema já vai trazer aqui esse arquivo, tá? Com vídeo, foto, né, ó, do repassador, e aqui eu tenho a data, o dia que foi feito, né, a atualização, eu tenho o dia que foi feito o upload, eu tenho a latitude e a longitude, eu tenho também aqui o responsável, né? Quem é o responsável pelo cadastramento, né, dessas fotos. Agora, a gente vai passar para a execução financeira. E aí a gente tem outro atenção aqui, porque é importante esse atenção nesse momento. Como eu comentei com vocês, como a gente ainda não tem, né, a integração dos nossos sistemas, né, financeiros com o Obras Gov, então o nosso preenchimento da execução financeira, ela vai ser feita, assim, eu vou dizer manualmente, né? Então a gente vai ter que pegar o empenho que foi emitido lá, baixar ele em PDF e trazer ele para cá, tá? Por quê? Porque hoje ainda a gente não tem essa integração com o sistema Obras Gov. E aqui, novamente, né, o usuário, para chegar aqui nesse menu, ele precisa ter o perfil liberado pelo cadastrador, organização, então é importante, né? Por exemplo, eu vou tentar cadastrar lá, eu não tenho perfil. O sistema nem vai trazer para mim essa opção aqui, ó, no meu menu de execução financeira, tá certo? Se for o teu caso, lembrando que você terá que pedir, né, essa liberação para o cadastrador de organização aí do seu órgão ou da sua entidade. Então, eu tenho o perfil já liberado, eu venho aqui, execução financeira, estado, município, cadastrar empenho. Uma vez que eu cliquei aqui em cadastrar empenho, eu vou inserir o meu ID da minha obra e vou pesquisar. Vou só voltar aqui, ó, vocês perceberam que, por enquanto, esse botãozinho aqui, ó, cadastrar nota de empenho, ele está, né, ele não permite, está em cinza, né, ele não está acessível ainda, não é permitido que eu clique nele para eu cadastrar, ele só fica liberado a partir do momento que eu subo a informação para o sistema, eu preencho as informações. Então, eu venho aqui, vou colocar o ID, vou colocar o apelido, vou preencher as informações, né, que nós preenchemos no slide, né, anterior. Uma vez que eu preenchi as informações, eu venho e salvo, né? Eu vou adicionar, desculpa, eu vou adicionar. Uma vez que eu adicionei um empenho, o sistema já vai liberar aqui para mim, né? Ó, cadastrar nota de empenho. E aqui eu vou colocar os dados já referente mesmo aos dados do empenho. Então, eu vou preencher lá o número do empenho, a fonte, eu vou preencher o tipo, a taxa de câmbio. Então, eu venho e preencho essas informações aqui para eu concluir o cadastro do meu empenho no sistema.
E aqui ele vai pedir para mim também, olha, um detalhamento contábil desse empenho. Qual foi o valor incluído, valor reforçado se teve, valor anulado. Então, eu preciso preencher esses dados aqui para que eu venha salvar o meu empenho. Tá? Então, uma vez que eu preenchi essas informações, então lembrando que, ó, uma vez que eu salvei aqui, o sistema já traz as informações para cá. Preenchi errado, tem alguma informação faltando, eu posso vir aqui e editar, ou eu posso excluir também. E uma vez feito isso, o sistema vai trazer para mim ali, ó, salvo com sucesso, porque eu já inseri as informações, né, do meu empenho a respeito dessa obra. E fim. E fim. Então, esse é o sistema do Obras Gov. Parar aqui de compartilhar um pouquinho. Olha, a gente tem aí 17 minutinhos, né, para as perguntas. Mas só antes das perguntas, eu vou voltar para mostrar para vocês, né, como eu tinha comentado aqui no começo da nossa oficina, para falar um pouquinho também a respeito do site, né? Vou falar aqui do nosso site, rapidinho. Então, como eu acesso o Obras Gov? Então, comprasSP.gov.br, agente público, a gente já colocou aqui para vocês, ó, Obras Gov, acesso produção, tá certo? Para vocês consultarem os nossos materiais de capacitação, então clica aqui no menu capacitação, logo aqui embaixo, ó, tem o fluxo das contratações que vocês também já estão, né, aí um pouco os habituados, que quando a gente fala de licitações e contratações, a gente tem material aqui também disponível. O Obras Gov, então todas as informações aqui do Obras, eles estão nesse conteúdo transversal. Então a gente deixou aqui uma opção onde você vai pegar todo o material a respeito do Obras. Então, foi feito um episódio, né, que foi um webinar, onde o nosso subsecretário Renato Femili, ele veio, ele apresentou, né, ele explicou o que era o Obras, a partir de quando a gente ia começar, né, quando a gente vai começar, na verdade, a utilizar o sistema. E aqui a gente tem também a nossa oficina a respeito de cadastro. Então, como o cadastrador organização, ele pede o acesso dele e também para você como usuário, como você pede esse acesso no sistema, tá? Lembrando que a entrada da sua permissão é via o sistema do Obras Gov. E a gente aqui também, como de hoje, né, essa apresentação, ela vai ficar salva aqui também no portal para que vocês visitem, para que vocês revejam aqui também, né, a apresentação, tá? Vou voltar aqui um pouquinho, porque a gente tem os manuais. Então, manual. O manual do Obras, ele está aqui, ó. O manual também, pessoal, é bem completo, né? Tá muito bem feito aqui. Então, acredito que o manual também vai auxiliar vocês bastante, né, no momento ali do preenchimento de todas aquelas abas no sistema. Caso você tenha alguma dúvida, caso, por exemplo, vai passar um tempo e você falar, meu cadastro ainda não foi liberado, eu estou com dúvidas, a gente tem também aqui no nosso Fale Conosco, disponível aqui no portal do Compras SP, e a gente também colocou já a opção aqui, ó, do Obras Gov, tá? Então, uma vez que você veio, você está com uma dúvida a respeito desse sistema do Obras, já temos aqui uma caixinha disponível para que vocês preencham aqui, né, as dúvidas de vocês e assim a nossa equipe consiga aí respondê-los, certo? Acho que era isso. Deixa eu ver aqui. Certinho. Ó, às Me ajude aí, 2h11 pai. tem uma pergunta, Mi. Quando é do usuário desconhecido, quando o órgão tem muitas unidades, as atribuições de gestão são as mesmas para todas as unidades? Cada uma deve ter um gestor financeiro, um de projeto, um estratégico? Vou explicar um pouquinho sobre isso, né? A questão, pessoal, no cadastro no sistema Obras Gov, o cadastro das unidades, dos entes, né, dos órgãos, na verdade não são unidades, o cadastro dos órgãos, ele foi realizado no CNPJ. Então, funciona assim, por exemplo, eu sou da SGGD e faço parte, de uma certa unidade.
Quando eu acesso o sistema do Obras, o que vai estar aqui é o cadastro da SGGD e não da minha unidade. Então, todo o cadastro de órgão e dos entes foram feitos no CNPJ do órgão. Tá? Então, por exemplo, eu sou da Secretaria da Educação. Quando você acessar o sistema, você vai identificar só Secretaria da Educação, não vai ter ali a sua unidade, né, como a gente está acostumado lá no Compras, né, por exemplo, no sistema Contratos, tá? Então, aqui é um pouquinho diferente, sempre preso ao órgão ou entidade, e não a UASG ou vou dizer unidades, né, unidades administrativas. Isso aí. Valdeci perguntou o seguinte: qualquer pequena obra ou reforma deverá ser lançado nesse sistema? Sim, sim. Todas, tá certo? Por quê? Porque senão você não vai conseguir empenhar. Lembrando que a trava vai estar no empenho. Então é importante, né, que faça o lançamento das obras aqui. O momento que vocês vão realizar esse cadastramento, ele vai ficar livre, né? O momento vocês vão decidir, eu posso cadastrar no começo, cadastro só quando eu for pagar, aí a decisão vai ser de vocês. A questão você não vai conseguir empenhar se você não tiver aquele código de identificação. E para que você tenha esse código, você precisa registrar aqui no sistema as obras, as reformas, né? Você precisa deixar essas informações aqui no sistema. Aí eu vou aproveitar e colar com a pergunta do Neto, que ele fez o seguinte: ó, quem não utiliza o CA físico, acho que é o CAFEM, né? Precisa ter o ID também para empenhar? Não, não vai precisar, né? O importante para você é ter o registro no sistema, né? Para você, porque a gente vai ter aí um decreto, não sei se é um decreto, né? Vai ter um normativo, um comunicado, falando do sistema, né? Que o Estado de São Paulo agora, né? O governo do Estado de São Paulo adotou o sistema Obras Gov. Então é importante que você tenha ali o cadastro das obras aí do seu órgão dentro do sistema. Essa questão do empenho são para aqueles que utilizam o CIAFEM, tá? A questão do empenho é para aqueles que utilizam. Se esse não for o teu caso, você pode cadastrar a sua obra, mas você não vai estar amarrado no momento de empenhar, né? Por exemplo, você faz o seu empenho fora, você usa outro sistema. Pensar que eu sou uma empresa. Eu não utilizo, né, não dependente, eu não utilizo o CIA físico, o CIAFEM, né? Então, eu posso cadastrar minha obra e trazer os empenhos aqui para o sistema. Não tem problema nenhum. Aqui ele fica, na verdade, um gerenciamento das obras, né, do governo do estado para uma possível consulta e tudo mais. Então, agora a gente acaba concentrando todas as obras aqui, tá? Mas se você não utiliza, para você não vai ter essa trava, não. E vai ser feito através do Contabiliza, né, Mi? Isso, A trava vai estar no Contabiliza, né? E vai refletir lá no CIAFEM no momento do empenho. Tem um usuário que perguntou o seguinte: qual é o setor mais indicado para ficar como responsável para preencher esse cadastro? Olha, isso é uma decisão da unidade mesmo, viu? É que eu não, assim, eu não sei dizer como é dividido, né, isso dentro dos órgãos, né, como vai, ou se não, como vai ser dividido agora, uma vez que a gente tem um sistema que é onde é necessário, né, o cadastro das obras, e esse cadastro é no órgão. De fato, eu não vou conseguir te ajudar muito aqui, porque é uma decisão muito, né, de cada, assim, particular de cada secretaria, de cada autarquia ou empresa, o que for. João Paulo perguntou o seguinte: por se tratar de um cadastramento de obras e projetos, o responsável pelos preenchimentos precisa ter formação específica na área, como, por exemplo, um engenheiro civil, um arquiteto? Entendo que não. Entendo que não. Você só vai preencher, né? Aqui você só vai preencher. A gente tem ali aquela questão do responsável técnico, né? Então, a gente tem ali aquela opção, de fato, onde você vai inserir ali os dados do responsável técnico por aquela obra ou reforma. Agora, para o preenchimento só em si no sistema, a gente não tem assim nenhuma, precisa ser um engenheiro, algo assim. Eu entendo que talvez alguém que conheça, né, um pouco dessas coisas aí, acho que com certeza um engenheiro ajudaria, né? Mas não necessariamente precisa ser ele.
O usuário desconhecido, qual será um marco temporal para incluir as obras? Olha, vai ser a partir mesmo do dia 1º de março, tá certo? A partir de 1º de março, a gente está trabalhando para isso, só se acontecer alguma coisa aí no meio do caminho, a gente, como eu falei para vocês, nós vamos ter esse normativo também publicado, né, comunicando ali a adoção do sistema, e a partir dessa publicação, vocês já poderão já inserir as obras. Legal. Andréia Ramires pergunta se após a sessão pública precisamos inserir as informações do pregão para poder monitorar a obra. Então, as informações, a gente também está trabalhando aí com a integração, né, como eu comentei com vocês. Em momento algum aqui a gente não viu nenhuma informação a respeito do cadastramento, né, assim, do pregão, mas ele é necessário, tá certo? Ele vai ser necessário sim. Mas, um momento, o sistema ele não vai trazer para vocês. Por exemplo, acabou o meu pregão, eu preciso já vir registrar. Vai ser uma decisão da unidade. Eu quero, vou assinar o contrato, vou registrar o contrato, e só, de repente, daqui, quando de fato a obra for começar, é o momento onde eu venho no sistema obra e cadastro. Ok, não tem problema. Esse momento do cadastramento da obra, a gente não vai dizer assim, olha, tem que ser após a licitação, tem que ser após você inserir no sistema contratos, né? A gente não vai colocar assim, nenhuma trava a respeito disso. O nosso única, vou dizer assim, o nosso ponto vai ser que, se você tiver que pagar esse fornecedor, se você não tiver o cadastro aqui no sistema, você não vai conseguir. Agora, o momento de fazer, ele tá, eu vou dizer assim, está livre, né? Você pode, no momento que a unidade entender que deve registrar, o sistema vai estar aberto para isso. Tem uma pergunta da Camila que eu acho que vai colar com as que estão chegando aqui, tá, Mi? Que é o seguinte: quais são os tipos de informações que devem constar? Então, o cadastro deve ser apenas para obras e serviços de engenharia, deve também ter outros serviços comuns, como pintura. Um usuário perguntou: será que só vou lançar as obras que são definidas pelo elemento 44, que é investimento, ou se os elementos que estão, ou se as despesas de custeio e manutenção que estão no elemento 33 também precisam ser Uhum, lançadas? Aí sim. Camila pergunta sobre manutenções pequenas, né, como obras, A gente tem enfim, umas naturezas de despesas específicas, né? O que eu vou fazer? Até peço desculpa para vocês que eu não trouxe essa informação aqui. Mas na apresentação eu vou inserir essa relação. Eu acho que aí vai ficar mais fácil para vocês. Então, através daquela relação ali, uma vez que você, né, fizer alguma contratação com aqueles códigos ali de natureza de despesa, aí você já vai saber, olha, então essa aqui eu preciso de fato colocar lá no sistema do Obras, porque senão eu não vou conseguir empenhar, tá? Pode deixar que eu já deixo anotadinho aqui e coloco essa informação na apresentação, essa informação já de quais são as naturezas de despesas que estão com esse bloqueio, né? Estarão com esse bloqueio lá no sistema, tá bom? tem mais uma pergunta, dá tempo? Bora? Uma última, então lá. Uma obra que já esteja em março, próximo da fase de recebimento, provisório ou definitivo, deverá ser mesmo assim cadastrada? Sim, sim, deverá. Deverá sim. Então é isso. Pessoal, muitíssimo obrigada.